É um versículo apenas. Amém? Está até aqui já na tela, já no hebraico também para facilitar. Amém? Que diz assim a palavra de Deus. Êxodo, Shemot, capítulo 16, verso 28, que diz assim, meus amados: Então disse o Eterno a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? E aqui, meu amado, no hebraico, nós vamos ver que ele chama de Torot. Aqui, ó, Torot. Opa, deixa eu tirar aqui. Torot. Torot é plural de Torá. Esse versículo aqui, no original, o Eterno está falando para Moisés, né, para depois avisar para o povo, né, não é que ele era Moisés que não estava guardando a lei, as leis, as Torot, mas era o povo que não estava guardando. Amém? Moisés estava guardando direitinho. Mas aqui nós vamos ver, meus irmãos, que se ele bota aqui Torá no plural, e Torá no plural é Torot, é porque tem mais de uma Torá. E quais são as duas Torot que temos? De acordo com a própria Torá, diz que tem uma Torá oral e uma Torá escrita. E é isso que também nós vamos falar agora, nessa noite, nesse shiur. Nós temos, shiur quer dizer estudo, né, meus irmãos? Amém? Você tem duas Torot. E qual é a função da Torá oral e onde originou-se a Torá oral? Amém? Primeiramente, meus irmãos, vamos ver a origem da Torá oral. A origem da Torá oral é do próprio Eterno, porque ele chama de ai, minhas Torot, né? Apesar dessa palavra aqui, vetorotai, o V quer dizer o ais, o minhas é o ai do final, né? Porque apesar do possessivo, ele vai para o final da palavra, e a principal palavra é Torot. Amém? Que é verdade, é o plural de Torá. Então, o Eterno é a origem. E para quem que o Eterno deu a Torá oral, que também hoje é chamada de Mishnah. Amém? Ele deu para o seu servo Moisés, Moshe, nosso rabino maior, Moshe, Rabbeinu, né? Então, o Moisés, ele recebe a Torá escrita e ele escreve a Torá oral do Eterno porque ele foi um instrumento do Eterno para escrever a Torá oral, para relatar a Torá oral. E o que é a Torá oral, meus irmãos? Vamos aqui para tirar essas dúvidas, que são dúvidas importantes para que os irmãos entendam claramente o que é isso. A Torá oral, ela tem duas finalidades. Por exemplo, Moisés, ele ficava 24/7, ou seja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, atendendo o povo de Israel para tirar as dúvidas sobre a Torá escrita. Então, quando Moisés entrega a Torá escrita para Yehoshua, que é Josué, e Josué entrega para os anciãos, amém? Então, a Torá é passada para Josué, Josué entrega para os anciãos, a Torá escrita, né, irmãos? A sequência é essa. Os anciãos entregam para os profetas do povo e os profetas entregam para o povo. E ali, irmãos, essa Torá, ela vai gerar dúvidas no povo, né? Como aplicar a Torá escrita. Então, aí o povo vai até Moisés. O povo vai até Moisés pedir a explicação, porque os anciãos e os demais não poderiam dar essa explicação, a não ser o próprio Moisés. Então, Moisés estava disponível a atender o povo 24 horas todos os dias da sua vida, a partir daquele momento.
Então, ele estava ali explicando, quando o arraial estabelecia-se num ponto, ali o povo ia até Moisés para tirar as dúvidas. Então, uma das explicações, uma das funções da Torá oral era explicar a Torá escrita. Então, o que Moisés fez? Ele explicava para o povo, essa explicação ia para Josué, a oral, seguia a mesma linha. Josué passava para os anciãos das 12 tribos, os anciãos entregavam para os profetas e esses para os homens. Amém? E ali as pessoas, os homens iam entendendo a Torá escrita por meio da explicação contida na Torá oral. Então, essa é a função passiva da Torá oral, explicar a Torá escrita. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Estamos aqui em Gênesis, falando de duas Torás, Torot. Amém? E nós vamos ver a outra função da Torá oral, é colocar cercas, né, na Torá escrita. Amém? Porque eu vou dar até um exemplo de Yeshua HaMashiach. Nós vamos aqui, irmãos, em Yeshua, né? Vamos aqui em Mateus, que até eu já dei esse exemplo várias vezes, mas é um exemplo clássico. Amém? Que Yeshua HaMashiach, nosso Mashiach amado, amém? Ele, em Mateus capítulo 5, ele vem dizer, amém? Que no versículo 28, você veja bem, a Torá escrita diz, não adulterarás. Então, Yeshua bota aqui, e a Torá oral já falava para que aquele que cobiçar uma mulher no seu coração já cometeu adultério. Então, a Torá oral já tinha colocado uma cerca na Torá escrita, e essa cerca, Yeshua se refere aqui em Mateus 5, 28, quando ele diz, eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Então, a Torá oral, ela tem como finalidade proteger o mandamento da Torá escrita. Então, quando a Torá escrita diz lá em Êxodo 20, não adulterarás, amém? Então, a Torá oral, ela entra agora com a sua função ativa, ou seja, cercar a Torá escrita de modo que impeça a pessoa de cometer o pior pecado, porque ele já vai cometer um adultério quando cobiça, né? Mas quando ele vai fazer, né, o ato sexual indevido, ele vai estar caindo mais ainda num pecado mais grave ainda. Amém? Então, por isso que a Torá oral já coloca essa cerca na Torá escrita, e Yeshua, quando traz aqui para Mateus 5, 28, já virou escritura isso também para nós. Amém? Então, para nós que servirmos ao Eterno, por meio de Yeshua HaMashiach, já sabemos que qualquer um de nós que atentar para uma mulher, né, os homens, né, com intenção impura, já cometeu adultério com ela. Amém? Louvado seja Deus. E Yeshua até, né, ele entra no versículo seguinte dizendo, se teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Então, ele define mesmo esse pecado do olhar com cobiça como adultério. Amém? Então, ele bota a cerca e bota a consequência. Ele é o Messias, né, irmãos? Louvado seja Deus. Ele pode fazer isso. Louvado, e fez, e para nós virou escritura, porque os evangelhos são todos inspirados pelo Eterno. Louvado seja Deus. E então, irmãos, agora a gente sabendo o que é Torá oral e Torá escrita, nós vamos entender que existe, amém, uma chamada tradição dos anciãos, e essa Torá oral, ela é chamada também de a tradição dos anciãos, porque vocês observem bem, Moisés passou para Josué e Josué para os anciãos. Então, essa tradição dos anciãos, ela é comentada por Yeshua, e que é a Torá oral,
Mas hoje, meus irmãos, tradição dos anciãos é muita coisa, entendeu? Então, o que acontece? Hoje, você vai perceber que a tradição judaica não tem somente a Torá oral. Tem muitos outros elementos que são, inclusive, mandamentos de homens. Amém? Então, a tradição judaica não é só a Torá oral, a Torá oral é Mishnah, é pedacinho, mas você tem uma tradição com muitos mandamentos de homens. E é isso que Yeshua vai falar aqui em Mateus 15. Nós vamos ver aqui em Mateus 15, Yeshua dizendo assim, amém? Mateus 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Yeshua uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então, o que acontece? Ele não diz, ele diz agora no verso 4, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem seu pai nem sua mãe. Então, irmãos, o que Yeshua está dizendo aqui? Existe um mandamento, inclusive nas tábuas da Torá, que devemos honrar nossos pais. Amém? Todo aquele que serve o Eterno. Mas Yeshua, ele está falando aqui exatamente, amém? Isso também está em Marcos capítulo 7, amém? Marcos 7, verso 11, essa mesma passagem diz assim, Yeshua dizendo, vós, porém, dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, corbã é o sacrifício no templo, isto é oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Então, aqui ficou mais explicado em Marcos 7, porque qual era a lei dessa tradição, essa regra dessa tradição que Yeshua vai contra? Porque ela estava invalidando um mandamento. Amém? Então, veja bem, queridos, ele bota aqui, o que poderia aproveitar de mim é corbã, ou seja, é holocausto, é oferta, porque todos israelita tinha que oferecer no templo, ofertas. O pai e a mãe de cada pessoa tinha que oferecer ofertas. E cada oferta, envolvia um boi, irmãos? 4,8 litros, que é o chamado log, de vinho, Tinha várias outras elementos que seria para cada, além do cordeiro que era um para a família, mas o boi, o bezerro, teria que ser um para cada pessoa. Então, só isso aí, nos dias de hoje, já daria mais de 5 mil reais para cada pessoa. Então, a regra dizia, você fazendo isso pelo seu pai, pela sua mãe, não precisa fazer mais nada por eles, não precisa cuidar da saúde deles, não precisa fazer mais nada. Essa é uma regra errada que está, inclusive, na Halahá, que é a lei judaica até hoje. Amém? É uma regra que Yeshua foi contra e está na lei judaica, não na Torá, amém? Nem na Torá oral, nem na escrita, nem na oral, mas está na tradição, nas leis rabínicas até hoje, amém? E que Yeshua se opôs veementemente, porque é um mandamento, é uma lei que invalida o mandamento. Ou seja, maior é o mandamento de cuidar das pessoas idosas, quando as pessoas estão necessitando. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Então, Yeshua, ele está falando... E aqui, meus irmãos, se nós formos ver, a tradição rabínica não são 20 livros, 30, nem 100, nem 1000. São milhões de livros, irmãos, desses séculos todos, sem a grande maioria com mandamentos de homens. Então, como é que nós devemos entender se o mandamento é de homem ou não?
dominando as Escrituras. Tem que ter o domínio das Escrituras para saber se aquela lei que não está na Torá escrita é para ser observada ou não. Primeira coisa é saber se ela está de acordo com a Torá escrita. Será que ela está explicando a Torá escrita? Amém? Será que ela está dando elementos na Torá escrita? Louvado seja Deus, para facilitar o seu cumprimento? Ou é alguma coisa que eles inventaram? Amém? Depois, tem isso também. Amém? E agora, veja bem, Yeshua, ele reconhecia também, vamos aqui, meus irmãos, além da Torá oral dada por Moisés como a explicação da Torá escrita, ele também aceitava a tradição feita de acordo com as Torot. Por exemplo, meus irmãos, aqui em Mateus capítulo 23, verso 1, nós vamos ver Yeshua dizendo assim: então falou Yeshua à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem, observeis. Observai-as e fazei-as, mas não procedasem conforme com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, observe bem, meus amados. Na época de Yeshua, não existia, os escribas, que são os doutores da lei, doutores da Torá, e os fariseus de grupos. Existiam os zelotes, existia os saduceus, existiam os essênios, mas Yeshua colocou na cadeira de Moisés, ou seja, o próprio Yeshua reconheceu que na cadeira de Moisés, para Yeshua, eram os fariseus e os escribas. Então, Yeshua ele tem um reconhecimento da autoridade dos fariseus e escribas. E por que isso é importante, esse versículo, para nós, irmãos? Porque os outros grupos, saduceus, essênios, todos os outros grupos tinham o mesmo parecer da Torá escrita, mas os fariseus, eles eram o único grupo que guardava, além da escrita, a Torá oral e a tradição dos anciãos. Então, Yeshua, quando diz que na cadeira de Moisés estão os fariseus, ele está dizendo o seguinte: além da Torá oral, há de ser observada a Torá, além da Torá escrita, há de ser observada a Torá oral e também as tradições que não invalidem os mandamentos. Aleluia! Então, Yeshua está aqui reconhecendo, ele não diz que na cadeira de Moisés estão os saduceus. E a gente sabe, meus irmãos, que na época de Yeshua, quem estava na direção do templo de Jerusalém eram os saduceus. Então, você observa bem, irmãos, que os saduceus comandavam o templo de Jerusalém na época de Yeshua. Inclusive, o Caifás, que crucificou Yeshua, ele era saduceu, mas Yeshua diz, na cadeira de Moisés, ou seja, aqueles que têm o poder da caneta de fazer a tradição, são os fariseus. Por quê? Porque os fariseus, além da Torá oral, eles também guardam e ensinam a Torá escrita. E ele vai aqui, além da Torá escrita, eles ensinam a Torá oral. Então, por isso que ele fala aqui no verso 3º, todas as coisas, pois, que vos disserem, ou seja, ele é o único grupo que pregava a Torá oral e a tradição. Então, ele diz, tudo que vos disserem, inclusive a oral e a tradição, observeis. Aleluia. Observai-as e fazei-as. Então, isso daí, irmãos, é um reconhecimento da autoridade de Yeshua dava aos fariseus, e o próprio Yeshua HaMashiach, ele era um fariseu, amém? Ele seguia a escola de Hilel. Eu já expliquei isso para os irmãos. Yeshua era um fariseu que seguia a escola de Hilel. É o próprio Eterno feito homem. É uma manifestação do Eterno. Mas o Eterno quis que assim aprovesse que ele viesse como um fariseu. E ele foi um fariseu e ele não coloca na cadeira de Moisés o sumo sacerdote. Ele não coloca na cadeira de Moisés os principais dos sacerdotes. Ele coloca na cadeira de Moisés os fariseus.
porque era o único grupo que pregava a Torá oral e a tradição dos anciãos. Então, nós temos que ter muito cuidado com a lei, com a halahá, chamada lei rabínica, porque tem muita coisa que não é para observar. Então, ninguém aqui, irmãos, deve se aventurar a ler a Guemará, o Talmud, sem uma orientação. Mas a Mishnah, que é a Torá oral e é uma explicação da Torá escrita, já poderia, quem quisesse, examinar um pouco e tirar as dúvidas conosco, amém? Então, aí você vai fazendo essa gradação, porque quando Yeshua coloca na cadeira de Moisés os fariseus, ele está dizendo o seguinte: eu, como Machia, reconheço a Torá oral e a tradição dos anciãos, mas ele se levanta aqui contra a tradição dos anciãos, que invalida o mandamento, amém? E nós vamos ver aqui, irmãos, só um exemplo aqui também muito interessante, em Jeremias capítulo 2, verso 13, o Eterno, ele fala assim, irmãos, através do seu profeta, esse santo profeta, que é o profeta Jeremias, que eu recomendo que os irmãos, né, não lendo o livro, mas possam ler alguns capítulos, sempre é um ensino tão bom da Bíblia para nós. No capítulo 2, verso 13, ele diz assim, o Eterno, através de Jeremias: porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm águas. Então, meus irmãos, tem um rabino, se eu não me engano, é o rabino Isaac Shapiro, ele diz, irmãos, que esse manancial de águas que o povo de Israel tinha aqui, Jeremias, vocês sabem, é o profeta que prega antes da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, ele está alertando o povo, para o povo se arrepender, mas o rei Zedequias não quis se arrepender, mas ali o que acontece? Jeremias, ele diz assim, a mim me deixaram o manancial de águas, o que é? A mim deixaram a Torá. A Torá é o manancial de águas, e cavaram cisternas rotas, cisternas rachadas, com brechas, que não retêm águas. Essas cisternas são leis rabínicas que não tinham nada a ver com a Torá. Então, os sábios daquela época estavam emitindo leis que não eram do agrado do Eterno, muitas contrárias à palavra do Eterno, e o Eterno diz: abandonaram a Torá escrita, abandonaram a Torá oral dada para Moisés, e, além disso, botaram regras que estão contrárias a elas. Então, por isso que veio a destruição de Jerusalém, porque Yeshua não está se referindo a regras da lei judaica, da halahá, que venham a ser o quê? Um auxílio, uma explicação da Torá escrita. Não, ele está falando daquelas que invalidam a Torá escrita. Então, quando Yeshua ele é contra aquelas regras que invalidam a Torá escrita. Amém? Como no próprio livro de Mateus, capítulo 23, ele vem falar aqui, irmãos, dos escribas e fariseus hipócritas. Amém? Que eles mesmos dizem assim, até uma questão, né, meus irmãos? Quando a gente fala ali, né, para os irmãos, né, aí diz assim, ó, portanto, insensatos e cegos, aqui ele vai dizer o seguinte, e aquele que jurar pelo altar, isso nada é, né, que eles dizem isso, insensatos e cegos, né? Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Aí Yeshua diz, que halahá é essa? Que lei rabínica que vocês inventaram? Que aquele que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor? Que isso que vocês inventaram? Ele está dizendo, essa halahá é contra a palavra. Amém? Ele está dizendo, essa lei é contra. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Amém? Então, Yeshua, primeiro ele diz, no verso 2, ó, na cadeira de Moisés estão os escribas e fariseus, e eu reconheço o que eles falam é de Deus, mas tem coisas que eles não falam que é de Deus. E aí ele vai e elenca algumas coisas, amém? Então, irmãos, o que nós temos que concluir? Como que nós vamos entender e trabalhar
qualquer coisa na própria palavra de Deus, amém? É entender que a tradição que é para explicar a Torá escrita é bem-vinda. A tradição que invalida ou por trás tem alguma coisa financeira, como no caso que os fariseus faziam, amém? Isso daí tem que ter cuidado, amém? Tem que ter cuidado. E não é só de tradição judaica, não, meus irmãos. Aqui Yeshua está falando de tradições, hoje, cristãs, meus irmãos. Amém? Tradições cristãs que invalidam a Torá, quando até muitos líderes cristãos dizem que a Torá não está válida, que é mais escândalo do que isso, meus amados. Isso aí é um escândalo. Isso é uma tradição cristã escandalosa. Amém? Que diz que a Torá não está válida. Isso é pior do que os fariseus faziam, meus irmãos. Amém? Isso é um escândalo. Então, são tradições cristãs que celebram festas pagãs, mas não celebram as festas do Eterno. É um escândalo atrás do outro, meus amados. Então, a tradição cristã está pior, 1000 vezes pior do que a tradição judaica, meus irmãos. Amém? Porque está escandalosamente pagã e errada e falsa. Amém? Então, são tradições que devemos não observar, nem sequer ouvir. Louvado seja Deus. Então, a questão da tradição, irmãos, ela tem que estar ligada à Torá do Eterno. A tradição oral de Moisés, ela explica a Torá do Eterno. E não aceitamos, meus irmãos, de forma alguma, que um cristão ou pastor cristão venha falar da tradição judaica quando ele mesmo escandaliza, quando é contra a Torá de Deus, quando muito mesmo ele escandaliza quando comemora festas pagãs, quando muito mais ele escandaliza quando cobra tantas coisas aí que não estão na palavra de Deus. A tradição cristã hoje está contaminadíssima, amém? Então nós temos que estar atentos a isso. A tradição, nós vamos observar aquilo que for útil para a palavra de Deus, aquilo que for explicativo da Torá, as cercas que foram bem-vindas e saudáveis. Por isso, na cadeira de Moisés, os escribas e fariseus foram colocados por Yeshua. Amém? Então, amados, que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados, que o Eterno, hoje foi mais nós colocamos esses ensinos para que os irmãos entendessem, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.